Boa noite a todos, boa noite aos componentes da mesa. Vou procurar ser breve porque o tempo disponível é curto, ainda mais para um tema como esse. A Casa Rosa. Por que Tombala? Quem que foi que a projetou? Quem a construiu? Quando? O nosso diretor do patrimônio me relatou que havia uma fotografia de 1913, o que facilitou a minha pesquisa, porque limitou a época. E assim sendo, foi mais fácil eu procurar pesquisar o estilo e todo aquele patrimônio que ela representa. Estudando o assunto, cheguei à conclusão que quem a projetou deve ter sido Antônio Mila, que era um licenciado construtor e projetista, que chegou a ser licenciado pelo CREA, mais tarde, depois da década de 20, e ele era o pai de Ariosto Mila, arquiteto, professor da FAU-USP, que muito honrou Jundiaí por ser um nosso jundiaiense. Ele foi meu professor, assim como o Nestor Goulart Reis Filho, que também foi meu professor na FAU. O desenvolvimento do Estado de São Paulo, dos municípios próximos a São Paulo e do Estado, naquela década de 1900 até 1920, foi assombroso. A Jundiaí foi pioneira também na produção de energia elétrica. Fez 3 usinas aqui, em Itupeva, antes da usina da São Paulo Light, que foi lá em Santana de Parnaíba. A iluminação pública em Jundiaí foi inaugurada em 1905. Então, eu tenho 2 datas. Uma casa que teria que ser vista com a iluminação pública, e 1913, quando ela já estava pronta, segundo a fotografia que o Donizete me relatou. Então, eu já fiquei com o período determinado, 1905 e 1913. Quem veio para cá nessa época? Dos licenciados construtores italianos. Antônio Mila, Levada, diversos outros, inclusive os meus ex-sócios na firma que eu tive, ainda tenho, né? Que já faleceram, Paolo Bortolini e Rafael Bortolini. Então, esse pessoal todo trabalhou junto com Antônio Mila. Posso continuar? Esse pessoal todo trabalhou com o Antônio Mila. Então, eu cheguei à conclusão, devido a que ele construiu a casa de meu avô, que existia ao lado do prédio do Mariju, onde hoje é um estacionamento, eu tive certeza, então, inclusive pelo depoimento do próprio Ariosto, que foi meu professor, que o pai dele projetava casas em Jundiaí. Qual seria o estilo? É ocioso explicar o estilo, todo mundo está vendo, ela ainda está de pé, graças a Deus. Mas eu vou passar para vocês a transcrição que fiz, porque ele construiu também a casa do meu avô, projetou e construiu. Ela foi demolida, infelizmente. Ele, de acordo com o parecer do professor Dr. Lucas Fer, que é jundiaiense, filho de Garp Fer, arquiteto de Jundiaí, diz ele o seguinte: no Brasil, o estilo eclético, que é o estilo dessa casa, teve seu auge em São Paulo, principalmente com o arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Todos os programas residenciais, equipamentos públicos, como teatros, escolas e museu, além de edifícios comerciais, foram projetados e construídos segundo os princípios ecléticos, que é esse estilo dessa casa, principalmente nas grandes metrópoles. A fachada dos edifícios públicos, principalmente o frontão, recebia ornamentação conforme o programa que a identificava como edificação exemplar. A exemplo
temos, numa escola, por exemplo, os adornos representariam o mundo da cultura, do estudo. O ecletismo se caracteriza, de modo geral, pela simetria, busca da grandiosidade e riqueza decorativa, com fachadas bastante ornamentadas. Diferentes dos períodos posteriores, no eclético, as esquinas recebem a marcação apenas como forma de forçar a simetria. Esta marcação é feita nas esquinas também. Surgiu durante este estilo a casa urbana brasileira. Segundo meu professor Nestor Reis Goulart Filho, emérito professor da FAO, no início do século XX, as cidades passavam por um crescimento rápido. A casa burguesa passou, então, a ter sua fachada principal alinhada à testada do lote, ganhando um acesso e varandas laterais, que é o que acontece aí. Então, é realmente um exemplo eclético. Comumente, geminadas com a sua vizinha, do lado de lá era a geminada. Trabalha com a valorização da esquina chanfrada e conservação. Isso é o estilo em geral. Utilizando o recuo lateral como entrada da edificação. E assemelhando a Casa Rosa, as residências foram marcadas pelo surgimento dos porões, gerando a privacidade e verticalidade da edificação. Elementos arquitetônicos que aparecem como pratibanda, arco, bandeira e pináculos. Eu pediria só mais um minutinho para terminar essa explicação, que é uma explicação técnica. Muito obrigado. A utilização... Senhor Roberto, só um instantinho. Senhor Roberto, o senhor desculpe, mas pela minuta a gente tem que interromper. Tudo bem. Eu agradeço. Eu deixo, então, com a mesa, por favor, o restante da explicação. Como? Não entendi. Nós temos que seguir a minuta. Então, 3 minutos e já houve uma tolerância. Mas a mesa fica com... eu vou deixar com a mesa, de forma que isso possa servir como parte do processo. Tá ok. Obrigada, senhor Roberto. Muito obrigado pela...